pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a reta. Esse é um conteúdo bem interessante, bem gostoso de trabalhar, né? Ele é mais teoria do que cálculo, então ele é mais fácil, né? Ele é mais simples de ser compreendido. Então, vamos ver o que nós temos aqui sobre a reta hoje. Então, sobre a reta, por um ponto passam infinitas retas. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma caneta aqui, pegar a cor azul. Este é um ponto. Vou fazer ele um pouquinho maior para facilitar para o entendimento de vocês. Nesse ponto, ele diz que passam infinitas retas. Então, eu vou traçar 1, 2, ficou fora, 3, 4, e assim sucessivamente. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui eu consigo estar passando as retas. Vou fazer mais próximo dele, ver se acerto desta vez. Então, quando nós falamos que por um ponto passam infinitas retas, quer dizer que aqui vai passar várias retas pelo mesmo ponto. Então, quando nós falamos de um ponto, tá? Ele quer dizer que por ele passam infinitas retas. Não tem como passar uma única reta. São várias. Quantas? Já não sei, né? E quando nós falamos de dois pontos distintos, vocês sabem o que significa a palavra distintos? Quer dizer diferentes. De um plano passa uma única reta. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. Então, ele quer saber quantas retas ele podem passar por esses dois pontos. Por esses dois pontos, só consigo passar uma reta, tá? Só uma reta. Por quê? Porque ele vai de A a B, ponto. Não tem como dar sequência. Então, ele só vai ter uma reta. Hoje tá difícil. Uma reta, tá? Não mais que isso. Dados 3 ou mais pontos distintos de um plano. Então, já expliquei para vocês que distintos é diferente. De um plano, só poderemos traçar uma reta que passe por todos os pontos ao mesmo tempo. Esses pontos, se esses pontos estiverem alinhados. Então, se eu tenho um ponto aqui, um aqui e outro ponto aqui, nesse caso, quantas retas eu posso traçar? Uma reta, porque eu tenho o ponto A, B e C. Então, quando eles estão alinhados, ele vai passar uma única reta. Mas se eu tivesse aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C, quantas retas eu posso traçar nesse caso? 1, 2, aqui ficou torto. São 3 retas, né? É a quantidade de retas que eu consigo traçar nesse caso, ó. Ficou torto de novo, não tem problema. Então, eu consigo, quando eles não estão alinhados, eu consigo traçar 3 retas, 3 pontos, 3 retas. Se eu tivesse 4 pontos, 4 retas, e assim sucessivamente. Então, só vou traçar uma reta quando eles estiverem alinhados, tá? Então, essa é a diferença nesse caso aqui, ok? Dúvidas? Só mandar que a prof vai estar à disposição de vocês o dia todo para responder as dúvidas, ok? Vamos em frente? Então, posição relativa de duas retas em um plano. Olá, pessoal! Então, vamos para mais uma aula, né? Então, hoje na nossa aula nós vamos trabalhar sobre as posições relativas de duas retas no plano, né? Então, lembrando, a nossa folha do caderno é como se fosse esse plano. Então, na primeira possibilidade que nós temos, as retas não se cruzam. Elas não se cruzam, elas não possuem um ponto em comum. Então, quer dizer que elas não vão se encontrar em momento algum. Então, o que seria isso, né? Mostrando aqui para vocês. Então, por exemplo, uma reta, duas retas. Essas retas aqui, em momento algum, elas estão se encontrando, estão se cruzando, né?
Então, eu posso ter elas nesse sentido, na horizontal, na descida, que é subindo, descendo, na vertical. De qualquer uma dessas formas, elas não possuem nenhum ponto onde elas vão se cruzar. Então, quer dizer que essas retas, nós as chamamos de paralelas. Por que paralelas? Porque é como se eu tivesse as canetas aqui, ó. Uma ao lado da outra, sem elas se cruzarem, sem elas se encostarem. Então, elas andam sempre uma do ladinho da outra. Imaginem, lembrem assim, ó, é bem fácil de vocês lembrarem. Lembrem de vocês estarem andando com alguém, né? Vocês estarem do lado de uma pessoa, caminhando. Vocês vão andar sempre uma do lado da outra, tá? Então, isso são retas paralelas, elas não se cruzam. Elas sempre andam uma do ladinho da outra. Nós temos a segunda possibilidade, que diz assim, as retas se cruzam em um único ponto. Então, tem um ponto que elas vão se encontrar. Ou seja, elas possuem um ponto em comum. Então, na anterior, elas não têm ponto em comum, porque elas não se cruzam. Aqui, elas têm um ponto em comum que elas se cruzam. Então, eu posso ter nesse sentido, aqui é o ponto em comum, certo? Por que o ponto em comum? Porque é onde elas se cruzaram, certo? Eu posso ter duas retas nesse sentido, ó. Prof, mas elas não estão cruzadas. Mas lembrem que nós temos um prolongamento de reta, que a gente faz o pontilhado. E observem aonde elas se cruzaram. Então, quando elas estão nesse sentido, se afunilando, fechando, a gente deve fazer o prolongamento e também colocar o ponto em comum que elas possuem. Então, quer dizer que essas retas, elas são retas concorrentes. Esse é o nome dado a esse tipo de reta aqui, concorrente. Elas são concorrentes porque elas possuem um ponto em comum, tá? Então, essa é a parte básica das retas. Se tiverem dúvidas, pessoal, só perguntar. Beijos e até! Pessoal, aqui a prof acabou esquecendo de citar, mas eu vou aproveitar aqui e falar sobre as retas coincidentes. Coincidentes quer dizer quando uma está em cima da outra. Coincidem, né? Então, eu tenho uma reta, opa, aqui, e eu tenho aqui uma segunda reta que passa por cima da mesma, né? Então, são chamadas de coincidentes. Então, quer dizer, coincidentes quer dizer que uma está em cima da outra. Então, tem duas retas, eu não consegui traçar juntas, né? Mas que uma está em cima da outra, tá? Deixa eu tirar um pouquinho dessas bagunças aqui. Então, coincidentes quando nós dizemos que tem uma reta em cima dessa aqui. Eu fiz aqui, ó, do ladinho. Então, junta ela, é como se vocês colocassem dois lápis, um em cima do outro, tá? Isso é coincidentes. A semirreta, o que é uma semirreta? Vamos descobrir o que é? Continuando nossas explicações, pessoal. Então, agora, na semirreta, o que nós vamos trabalhar aqui? O que é uma semirreta? Então, lembrando vocês que quando eu expliquei para vocês que uma reta ela não tem início e não tem fim. Então, é uma junção de pontos, né? Uma reta. Representei uma reta, eu não sei onde ela começa, onde ela termina. E aqui eu vou determinar um ponto qualquer. Vou pôr um ponto aqui, ó. Esse é o ponto A. Então, eu determinei um ponto nela. Então, esse aqui é o ponto A. Então, o que quer dizer aqui? Que eu vou ter uma semi-reta para a esquerda, uma semi-reta para a direita. Por quê? Porque eu tenho esse ponto que determina onde essa semi-reta inicia. Eu não sei aonde ela termina, mas eu sei aonde ela iniciou. Essa semi-reta aqui, eu sei aonde ela iniciou, porque ela está indo para a esquerda e essa está indo para a direita. Eu sei aonde ela inicia, porém eu não sei onde ela termina. Então, essa aqui é a semi-reta. Aí,
eu vou determinar o início e o fim dela. Um exemplo, né? Então, aqui é onde iniciou. Vou representar uma outra aqui, o ponto A, o ponto B, o ponto C. Então, essa semi-reta aqui, ela inicia-se em A, certo? E termina em B. Para representar a semi-reta, eu uso a flechinha em cima das letras maiúsculas, aonde começou, onde terminou. Porque a semi-reta eu consigo determinar onde inicia, onde termina. Porém, a reta a gente não consegue fazer isso. Eu tenho a semi-reta AB e eu tenho uma outra semi-reta aqui, que eu iniciou em A e terminou em C. Então, a semi-reta AC e a flechinha em cima das letras maiúsculas, sempre indicando para a direita. Então, quer dizer que eu tenho uma semi-reta iniciada em B e iniciada em A e terminada em B, e uma outra semi-reta começada em A e terminada em C. Desculpa, pessoal. Então, aqui eu estou determinando onde começa e onde termina a semi-reta. Então, semi-reta, ela sempre vai ser representada com essa flechinha em cima das letras maiúsculas, e ela sempre vai ter início e fim. Ao contrário da reta, que eu não determino onde ela começa e onde ela termina, certo? Dúvidas? Questione. Então, aqui a semi-reta é bem tranquila. Vamos para o segmento de reta. Pessoal, então, no segmento de reta, o que é um segmento de reta? O segmento de reta ele é parecido com a semi-reta, porém, ele tem início e fim também. E nesse segmento, esses segmentos que a gente vai estar utilizando aqui, eles dão origem a figuras, desenhos, enfim. Imagine um campo de futebol. Então, mais ou menos isso aqui, né? Então, lá no campo de futebol tem todas as marcações. Lógico, o meu desenho não ficou perfeito, né? Vocês sabem que eu não sou boa em desenho. Então, o que que acontece? Eu vou determinar aqui, ó. Essa aqui é uma reta, certo? Vou fazer assim que daí vocês observam. Eu vou dar o nome dela de R, a reta R. Nessa reta, eu vou determinar 2 pontos, A e B. Todos os pontos inclusos aqui são internos a essa reta R. E o segmento de reta vai de A a B. Na semi-reta, a semi-reta, nós representamos ela, por exemplo, AB com a flechinha em cima, para diferenciar. Isso é um segmento de reta. Aqui, essa aqui é uma semi-reta. Para determinar o segmento, eu vou ter AB e a barra em cima. Essa barrinha em cima está determinando o segmento. A flechinha em cima está determinando que é uma semi-reta. Então, o que diferencia uma da outra é a marcação em cima, o que eu tenho representado em cima, certo? Então, no segmento de reta, eu uso vários segmentos para determinar uma imagem. Por exemplo, A, B, C e D. Quais são os segmentos de retas existentes nessa imagem? Então, AB... Opa, não é AC. A minha borracha sumiu. BC, CD. Sempre que eu coloco essa barrinha em cima, eu estou determinando segmento de reta. Sempre que eu coloco flechinha, eu estou determinando semi-reta. Então, só dando sequência aqui. Então, quando eu tenho uma figura fechada, por exemplo, vocês vão fazer bem bonitinho. Então, A, B, C, D, E, F. Esses são os pontos que eu tenho. Quais são os segmentos de reta existentes nessa figura aqui? AB, BC, CD, DE, EF. Então, AB, BC, CD, DE, EF. Quando eu chego para determinar esse aqui, não é FA, AF, tá? Então, esses são os segmentos. Quantos segmentos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ter 6 lados aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a quantidade de lados
tem que ser igual, tá? Tem que ser igual. Lados tem que ser igual aos segmentos de retas. Então, se você tem lá na figura 5 lados e você só tem 4 segmentos, quer dizer que tá errado, não é mais igual, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Então, se eu tenho lá uma imagem desta forma, né? Tenho lá M, N, O, P. Quantos segmentos eu vou ter aqui? 1, 2, 3. Então, vamos verificar se vai fechar. M, N, N, O, O, P. M, N, N, O, O, P. Aqui eu não posso ligar porque ele não tem, ele é aberto. Então, 1, 2, 3. A quantidade de segmentos é igual à quantidade de lados. Então, aqui, quando fala em segmentos, nós estamos falando dos lados de uma figura geométrica, né? Porque eu tenho os vértices, e isso aqui é chamado de aresta lá nas figuras geométricas, porém, aqui nós vamos chamar de segmentos de reta, certo? Então, se vocês têm dúvida em relação a isso, só comunicar que eu auxilio vocês, tá bom? Beijos e até! Então, quando dois segmentos têm a mesma medida tomada na mesma unidade padrão, dizemos que são segmentos congruentes. Então, essa aqui é a representação dos segmentos que são semelhantes. Então, esse símbolo de igual com o tio aqui, quer dizer que eles são semelhantes, congruentes, quer dizer que são iguais, então, que eles têm a mesma medida, né? Então, ponto médio de um segmento. Então, pessoal, agora nós vamos trabalhar o ponto médio de um segmento. Para isso, nós vamos usar uma régua, tá? Então, eu tenho aqui uma régua, vou determinar uma semi-reta, tá? Vou determinar o tamanho de um segmento de reta. Então, eu vou fazer aqui do 0 ao 10, certo? Essa é a meu segmento de reta. Então, eu vou determinar o ponto A, aqui, vou fazer melhor, o ponto B. O que é ponto médio, gente? Ponto médio já diz. O que é médio? O nome já diz meio. O que tá no meio? Professora, como que a gente vai fazer isso? Para determinar o ponto médio, temos duas formas. Uma delas é pegar a nossa régua, como eu marquei 10 centímetros, determino o meio aqui, ó. Esse é o ponto médio que eu vou determinar por M, certo? Simples assim, meio, determino a metade. Só que se você tem dúvida, eu poderia usar o compasso também. Só que quando você vai estar fazendo uma atividade, nem todos vocês acredito que estão com o compasso, né? Então, agora, o que acontece? Vocês usam a régua, quando ele pede para determinar o ponto médio, vocês vão marcar o tamanho dele e verificar qual é o meio. Ah, professora, eu não lembro tal. É simples, divide esse tamanho em 2. Então, o meu tem 10 centímetros, vou dividir em 2 partes. Cada parte tem que dar 5 centímetros. Bem simples, ponto médio. Dúvidas, só questionar lá. Beijos e até! Então, agora vocês têm os exercícios do 1 ao 9, na página 211 e 212. Tem o desafio na página 212 e as ilusões de ótica nas páginas 212 e 213. Os exercícios não tem cálculo, pessoal. É só a parte de interpretação mesmo, tá? São bem tranquilos. Beijos. E espero que a semana de vocês seja repleta de realizações, que vocês tenham uma semana abençoada e que tudo ocorra da melhor forma possível, uma semana excelente de estudos. Beijos e até a próxima.